o fluxo do que está acontecendo no momento. Não existe bom ou mau tempo. Existe somente o clima e nossas reações individuais a ele. Se quisermos uma vida alegre, precisamos ter pensamentos alegres. Se quisermos uma vida próspera, precisamos ter pensamentos de prosperidade. Se quisermos uma vida com amor, precisamos ter pensamentos de amor. Tudo que enviamos para o exterior, mental ou verbalmente, voltará a nós numa forma igual. Cada momento é um novo começo. Repito, o ponto do poder está sempre no momento presente. Você nunca está empacado. Aqui é onde acontecem as mudanças. Bem aqui e bem agora em nossas próprias mentes. Não importa há quanto tempo temos um padrão negativo, uma doença, um mau relacionamento, falta de dinheiro ou ódio voltado contra nós mesmos. Podemos começar uma mudança hoje. Seu problema não precisa mais ser verdade para você. Ele agora pode sumir do nada, de onde veio. E você pode fazer isso. Seus pensamentos e crenças do passado criaram este momento e todos os momentos até chegarmos a este. O que você agora está escolhendo pensar, acreditar e dizer, criará o momento seguinte, depois o dia seguinte, o mês seguinte e o ano seguinte. Sim, você, querido. Posso lhe dar os mais maravilhosos conselhos, resultado de anos de experiência. Todavia, você pode escolher continuar a pensar os mesmos velhos pensamentos, pode se recusar a mudar e ficar com todos os seus problemas. Você é o poder em seu mundo. Você tem tudo o que escolher pensar. Neste instante começa um novo processo. Cada momento é um novo começo. E este momento é um novo começo para você bem aqui e bem agora. Não é formidável saber isso? Este momento é o ponto do poder. Agora, neste instante, é onde se inicia a mudança. É verdade? Pare por um instante e capte seu pensamento. Em que está pensando agora? Se é fato que seus pensamentos moldam sua vida, você gostaria que o que está pensando se tornasse verdade? Se for um pensamento de preocupação, raiva, mágoa, vingança ou medo, como acha que ele voltará a você? Nem sempre é fácil captarmos nossos pensamentos, porque eles são muito rápidos. No entanto, podemos agora mesmo começar a prestar atenção ao que dizemos. Se você se ouvir expressando palavras negativas de qualquer tipo, pare no meio da sentença. Reformule-a ou simplesmente a abandone. Você até mesmo poderá dizer a ela, fora daqui. Imagine-se numa fila de lanchonete ou talvez num buffet de um hotel de luxo, onde em vez de travessas de comida estão expostas travessas de pensamentos. Você poderá escolher qualquer um e todos que deseje. São eles que criarão suas experiências futuras. Agora, se você escolher pensamentos que criarão problemas e sofrimento, estará cometendo uma tolice. É como escolher alimentos que sempre o fazem se sentir mal. Podemos fazer isso uma ou duas vezes, mas 1090 que aprendemos que determinada comida prejudica nosso corpo, ficamos longe dela. O mesmo deve acontecer com os pensamentos. Fiquemos longe de pensamentos que criam problemas e sofrimento. Um de meus primeiros professores, o Dr. Raymond Charles, repetia com frequência: onde existe um problema, não há algo para fazer, há algo para saber. Nossas mentes criam nosso futuro. Quando temos algo de indesejável em nosso presente, precisamos usar nossas mentes para modificar a situação. E podemos começar neste mesmo segundo. Meu mais profundo desejo é que o tema Como seus pensamentos funcionam fosse ensinado na escola primária. Nunca entendi qual a importância de se mandar crianças decorarem datas de batalhas, o que me parece um desperdício de energia mental. Em lugar disso, deveríamos lhes ensinar assuntos cruciais como a mente funciona, como lidar com dinheiro, como investir dinheiro para se obter segurança financeira, como ser pais, como criar bons relacionamentos e como criar e manter autoestima e autovalorização. Será que você consegue imaginar como seria toda uma geração de adultos que tivesse recebido esses ensinamentos junto com as matérias do currículo habitual das escolas? Pense como essas verdades se manifestariam. Teríamos pessoas felizes com um bom conceito de si mesmas. Teríamos pessoas em confortável situação financeira, capazes de enriquecer a economia do país, investindo seu dinheiro de forma sábia e prudente. Teriam bons relacionamentos com todos e se sentiriam bem no papel de pais, prontos a criar outra geração com bom conceito de si mesma. No entanto, dentro de tudo isso, cada pessoa permaneceria um indivíduo único, expressando sua própria criatividade. Não há tempo a perder. Vamos continuar com o nosso trabalho. Na infinidade da vida onde estou, tudo é perfeito, pleno e completo. Não escolho mais acreditar nas velhas carências e limitações. Agora escolho começar a me ver como o universo me vê, perfeito, pleno e completo. A verdade do meu ser é que fui criado perfeito, pleno e completo. Eu agora sou perfeito, pleno e completo. Sempre serei perfeito, pleno e completo. Agora escolho viver minha vida a partir dessa compreensão. Estou no lugar certo, na hora certa, fazendo o que é certo. Tudo está bem no meu mundo. Capítulo 5. O que fazemos agora? Vejo meus padrões e opto por fazer mudanças. Decidir mudar. A essa altura, as pessoas reagem de forma diferente. Uns erguem as mãos em horror diante do que podem chamar de bagunça de suas vidas, outros desistem de tentar lutar. Outros ainda ficam com raiva de si mesmos ou da vida e também desistem. Desistir significa dizer: é inútil, impossível fazer mudanças, por isso não adianta tentar. E mais, continue do jeito que está. Pelo menos você sabe como lidar com esse sofrimento. Você não gosta dele, mas é seu conhecido e você só espera que não vá piorar. Para mim, a raiva habitual é como se ficar sentado num canto com um chapéu de burro na cabeça. Isso lhe parece familiar? Algo acontece e você fica com raiva. Outra coisa acontece e você fica com raiva de novo. Mais alguma coisa acontece e você volta a ficar com raiva. Porém, nunca vai além do que ficar com raiva. O que adianta isso? É uma reação tola desperdiçar energia apenas em ficar com raiva. Também trata-se de uma recusa em ver a vida de uma maneira nova e diferente. Seria muito mais útil perguntar-se como você está criando tantas situações que o enraivecem. Em que você está acreditando que causa todas essas frustrações? Quanto mais se entrega à raiva, mais cria situações que o enraivecem. O que o faz ser como um bobo da classe que fica de castigo num canto com um chapéu de burro na cabeça. Este parágrafo despertou em você sensações de raiva? Ótimo, acho que acertou no alvo. Já é algo que você poderia se dispor a mudar. Tome a decisão de estar disposto a mudar. Se você quer mesmo saber o quanto é teimoso, analise a ideia de estar disposto a mudar. Todos queremos que nossa vida se modifique, que as situações fiquem melhores e mais fáceis, mas não queremos ser obrigados a mudar. Gostaríamos mais que eles mudassem, mas, para que tudo se modifique, precisamos mudar por dentro. Temos de mudar nosso modo de pensar, nosso modo de falar, nosso modo de nos expressar. Só então acontecerão as modificações externas. Esse é o passo seguinte. Já estamos a par do que são os problemas e de onde eles vieram. Agora é hora de estarmos dispostos a mudar. Sempre tive um traço de teimosia no meu interior, mesmo atualmente. Quando decido fazer alguma modificação em minha vida, às vezes essa teimosia sobe à superfície e minha resistência em mudar, o meu modo de
de pensar é bem forte. Posso temporariamente ficar indignada, enraivecida e distante. Sim, isso ainda acontece comigo, depois de todos esses anos de trabalho. E é uma de minhas lições. No entanto, agora, quando isso ocorre, sei que estou atingindo um importante ponto de mutação. Sempre que decido fazer uma mudança em minha vida, deixar ir alguma coisa, preciso mergulhar mais fundo dentro de mim para conseguir. Cada velha camada deve ser removida para ser substituída por novos pensamentos. Algumas vezes é fácil, em outras é como tentar levantar uma rocha com uma pena. Quanto mais tenazmente me agarro a uma velha crença, quando digo que quero fazer uma mudança, mais sei que é importante para eu me livrar-me dela. E é só aprendendo essas coisas que posso ensinar aos outros. Creio que muitos mestres realmente bons não vieram de lares alegres, onde tudo era fácil. Geralmente, foram criados num ambiente de dor e sofrimento, e foram removendo as camadas até atingirem o ponto de onde agora podem ensinar os outros a se libertar. Muitos grandes mestres estão continuamente trabalhando para deixar ir embora ainda mais, para remover camadas de limitações cada vez mais profundas. Isso se torna uma ocupação para a vida toda. A principal diferença entre o modo com que eu costumava trabalhar para soltar minhas crenças e o modo como faço agora é que atualmente não tenho de ficar com raiva de mim mesma para agir. Não escolho mais acreditar que sou uma pessoa má só porque descubro algo mais para mudar dentro de mim. Faxina. O trabalho mental que faço hoje em dia é semelhante a uma faxina na casa. Entro em todos os meus cômodos mentais e examino os pensamentos e crenças dentro deles. Alguns eu amo, por isso dou-lhes brilho e polimento para torná-los mais úteis e belos. Outros noto que precisam de conserto e restauração e cuido deles da melhor maneira no momento. Outros ainda são como jornais e revistas velhas, ou roupas que não servem mais. Estes eu jogo no lixo e esqueço deles para sempre. Não é necessário ficar com raiva ou sentir que sou uma pessoa má para fazer isso. Exercício. Estou disposto a mudar. Vamos usar a afirmação. Estou disposto a mudar. Repita com frequência. Estou disposto a mudar. Estou disposto a mudar. Toque a frente do pescoço enquanto diz isso. Esse é o centro energético do corpo onde ocorre a mudança. Tocando a frente do pescoço, você está reconhecendo o processo de mudança. Esteja disposto a permitir que as mudanças aconteçam quando surgirem em sua vida. Tome consciência de que onde você não quer mudar é exatamente a área onde mais necessita mudar. Estou disposto a mudar. A inteligência universal está sempre respondendo aos nossos pensamentos e palavras. As coisas definitivamente começarão a mudar à medida que você for fazendo essas afirmações. Muitos modos de mudar. Trabalhar com minhas ideias não é o único meio de eu mudar. Existem muitos outros métodos que funcionam igualmente bem. No final do livro, eu dou uma lista das muitas maneiras que você poderá usar para melhorar seu processo de crescimento. Pense em apenas algumas delas no momento. Existe a abordagem espiritual, a abordagem mental e a abordagem física. A cura holística abrange corpo, mente e espírito. Você pode começar em qualquer uma dessas áreas, desde que se proponha mais cedo ou mais tarde incluir as outras. Alguns começam com abordagem mental e procuram terapia ou workshops. Outros iniciam um trabalho na área espiritual com meditação ou preces. Quando você se propõe a fazer uma faxina em sua casa, não importa realmente por qual cômodo vai começar. Apenas escolha a área em que mais o atrai. As outras virão quase por si mesmas. Pessoas que não se importam com sua própria alimentação e iniciam um trabalho no nível espiritual, muitas vezes se veem atraídas pela nutrição balanceada. Encontram um amigo, um livro ou uma aula que fala no assunto, fazendo-os compreender que o que ingerem tem muito a ver com o que sentem e apresentam. O fato é que um nível sempre leva a outro quando existe a disposição de mudar e crescer. Eu, pessoalmente, dou muito poucos conselhos sobre nutrição, porque descobri que os vários sistemas não são bons para todos os indivíduos. Todavia, tenho uma lista de bons profissionais no campo da holística e envio clientes a eles quando vejo a necessidade de conhecimento nutricional. Essa é uma área onde cada um deve encontrar o seu próprio modo ou procurar um especialista que o submeta a testes específicos. Muitos dos livros sobre nutrição adequada foram escritos por pessoas que estavam doentes e inventaram um sistema que os curou. Sua intenção é ensinar a outros os métodos que usaram. No entanto, cada pessoa é uma pessoa. Por exemplo, a dieta macrobiótica e a do crudivorismo são duas abordagens nutricionais completamente diferentes. Os crudívoros nunca cozinham nada, raramente comem pão ou cereais e tomam maior cuidado para não comer frutas e verduras na mesma refeição. Além disso, jamais usam sal. O pessoal da macrobiótica cozinha praticamente toda a sua comida, tem um sistema diferente de combinação de alimentos e usa muito sal. Essas duas dietas funcionam. Essas duas dietas já curaram organismos. Todavia, nenhuma das duas é boa para todo mundo. Minha abordagem nutricional pessoal é simples. Se cresce, coma. Se não cresce, não coma. Tome consciência do que você come. É como prestar atenção a pensamentos. Também podemos aprender a prestar atenção a nossos corpos e aos sinais que surgem quando comemos de formas diferentes. Limpar a casa mental depois de uma vida inteira se entregando a pensamentos negativos é semelhante a entrar numa boa dieta depois de uma vida inteira que se passou ingerindo a comida errada. Tanto uma como a outra podem criar crises antes de surgir a cura. Quando muda a dieta física, o corpo começa a tirar fora todos os resíduos tóxicos acumulados e, geralmente, a pessoa se sente muito mal por alguns dias. O mesmo acontece quando se toma a decisão de modificar os padrões de pensamento. A situação pode parecer pior por algum tempo. Lembre-se por um instante do fim de um jantar de Natal. Tudo já foi comido e chegou a hora de limpar a forma onde foi assado o peru. Ela está toda queimada, engordurada e com crostas. Então colocamos água e detergente dentro dela e a deixamos de molho por algum tempo. Então começamos a raspar a forma. Agora é que está mesmo uma sujeira. Parece pior do que antes. Porém, se começarmos a arear com vontade, logo teremos uma forma tão limpa como se fosse nova. O mesmo acontece quando se trata de limpar um padrão mental seco e encrostado. Quando deixamos de molho coberto de boas ideias, a sujeira acaba subindo à superfície. Usando mais, novas afirmações, logo estaremos limpos de qualquer velha limitação. Exercício. Querendo mudar. Então decidimos que estamos querendo mudar e usaremos todos os métodos existentes que possam funcionar para nós. Deixe-me descrever um dos que uso comigo mesma e com outros. Primeiro, olhe num espelho e diga a si mesmo: estou querendo mudar. Note como você se sente. Se estiver hesitante, resistindo ou simplesmente acha que não quer mudar, pergunte-se por quê. A que velha crença está se agarrando? Por favor, não se repreenda. Só perceba qual é ela. Aposto que essa crença tem lhe causado um bocado de encrencas. De onde será que veio? Você sabe? Quer saibamos ou não de onde ela veio, vamos fazer algo para dissolvê-la agora mesmo. Volte para o espelho e, olhando bem fundo de seus olhos, toque o centro do pescoço e diga em voz alta 10 vezes:
Estou querendo deixar ir toda a resistência. O trabalho com o espelho é muito poderoso. Quando éramos crianças, recebemos a maioria das mensagens negativas de outros que nos olhavam bem no olho, talvez sacudindo um dedo para nós. Hoje, quando a maioria de nós se olha no espelho, diz algo negativo, quer criticando sua aparência ou menosprezando alguma atitude. Olhar-se bem no olho e fazer uma declaração positiva sobre si mesmo é, na minha opinião, o modo mais rápido de se conseguir bons resultados com afirmações. Na infinidade da vida onde estou, tudo é perfeito, pleno e completo. Agora escolho com calma e objetividade ver meus velhos padrões e estou disposto a fazer mudanças. Sou receptivo, posso aprender, estou querendo mudar. Escolho me divertir enquanto faço isso. Escolho reagir como se eu tivesse encontrado um tesouro quando descubro algo mais para soltar. Vejo-me e sinto-me mudando momento a momento. Os pensamentos não têm mais poder sobre mim. Sou o poder do meu mundo. Opto por estar livre. Tudo está bem no meu mundo. Capítulo 6. Resistência à mudança. Estou no ritmo e fluxo da vida sempre em mutação. A percepção é o primeiro passo na cura ou mudança. Quando temos algum padrão profundamente inserido em nós, primeiro precisamos percebê-lo para então curarmos a condição. Podemos talvez começar mencionando o problema, queixando-nos dele ou vendo-o em outras pessoas. De alguma forma, ele sobe à superfície de nossa atenção e passaremos a nos relacionar com ele. Muitas vezes atraímos um professor, um amigo, uma aula ou um seminário, ou um livro que nos desperta para novos meios de se abordar a dissolução do problema. Meu despertar começou com uma observação ocasional de uma amiga que fora informada a respeito de uma determinada reunião. Ela não se interessou, mas algo dentro de mim reagiu e eu fui. Essa primeira reunião foi o primeiro passo no meu caminho de descoberta, mas só vinha reconhecer seu significado algum tempo depois. Frequentemente, nossa reação a essa primeira etapa é pensar que a abordagem é tola ou não faz nenhum sentido. É possível que pareça fácil demais ou inaceitável para nosso modo de pensar. Não queremos usá-la. Nossa resistência fica muito forte. Podemos até sentir raiva da ideia de aceitar essa abordagem. Uma reação desse tipo é muito boa, desde que consigamos entender que esse é o primeiro passo no nosso processo de cura. Costumo dizer às pessoas que qualquer reação que tenham está ali para lhes mostrar que já encontram no processo de cura, mesmo que a cura total ainda esteja um tanto distante. A verdade é que o processo se inicia no instante em que começamos a pensar em fazer alguma mudança. A impaciência é outra forma de resistência, ou seja, a resistência em aprender e mudar. Quando exigimos que tudo seja feito agora mesmo, terminado imediatamente, não nos damos tempo para aprender a lição relacionada com o problema que criamos. Se você quer passar de um cômodo para outro, precisa se levantar e ir até lá passo a passo. Permanecer sentado na poltrona e exigir de si mesmo estar num outro cômodo não adiantará nada. O mesmo acontece com nossos problemas. Queremos vê-los resolvidos, mas não queremos fazer as pequenas coisas que somadas levarão à solução. Agora é a hora de reconhecermos nossa responsabilidade na criação da situação ou condição. Não estou falando em sentir culpa ou sobre você ser mal por se encontrar onde está. Quero que você reconheça o poder do seu interior, que transforma cada pensamento em experiência. No passado, sem sabermos, usamos esse poder para criar coisas que não queríamos experimentar. Não tínhamos consciência do que estávamos fazendo. Agora, reconhecendo nossa responsabilidade, podemos nos tornar conscientes e usar esse poder para trazer coisas positivas em nosso benefício. Muitas vezes, quando surgir uma solução ao cliente, uma nova maneira de abordar um tema ou perdoar a pessoa envolvida, vejo seu queixo ficar rígido, os braços se cruzam sobre o peito, as mãos até se fecham. A resistência está emergindo, e então sei que atingimos exatamente o que precisa ser mudado. Todos temos lições a aprender. O que nos parece mais difícil em nossas vidas são apenas as lições que escolhemos para nós mesmos. Se tudo nos é fácil, então não existem lições, só coisas que já sabemos. As lições podem ser aprendidas através da percepção. Se você pensa na coisa mais difícil que tem a fazer e no quanto resiste a isso, então está olhando para a sua maior lição no presente momento. O entregar-se, desistir da resistência, permitir-se aprender o que precisa, tornará o passo seguinte mais fácil. Não deixe sua resistência impedi-lo de fazer mudanças. Podemos trabalhar em 2 níveis. 1. Encarar a resistência e 2. Insistir nas mudanças mentais. Observe-se, analise o modo como resiste e depois continue em frente, apesar de tudo. Pistas não verbais. Nossas ações frequentemente mostram nossa resistência. Por exemplo, mudar de assunto, sair da sala, ir ao banheiro, chegar atrasado, ficar doente, adiar, fazendo qualquer outra coisa, ocupando-se, desperdiçando tempo, desviar o olhar ou olhar pela janela, folhear uma revista, recusar-se a prestar atenção, comer, beber ou fumar, criar ou terminar um relacionamento, criar defeitos em carros, eletrodomésticos, encanamentos, etc. Hipóteses. Muitas vezes fazemos hipóteses sobre nós e outros para justificar nossa resistência e surgirmos com declarações como: não adiantaria nada, meu marido ou mulher não compreenderia, eu teria de mudar toda a minha personalidade, só gente louca vai a psiquiatras, eles não conseguiriam me ajudar com o meu problema, eles não saberiam lidar com minha raiva, meu caso é diferente, não quero incomodar ninguém, vai passar sozinho, ninguém consegue. Crenças. Crescemos com crenças que se tornam nossa resistência às mudanças. Algumas de nossas ideias limitativas são: não se faz isso, não é direito, não é certo para eu fazer isso, isso não seria espiritual, pessoas espiritualizadas não ficam com raiva, homens, mulheres não fazem isso, minha família nunca fez nada parecido, o amor não é pra mim, isso é bobo demais, é longe demais para ir de carro, é trabalho demais pra mim, é caro demais, vai demorar demais, não acredito nisso, não sou desse tipo de gente. Eles. Damos nosso poder a outros e usamos essa desculpa para nossa resistência em mudar. Ideias como: Deus não aprova, estou esperando que os astros digam que é a hora certa, este não é o ambiente adequado, eles não me deixarão mudar, eu não tenho professor, livro, aula, ferramenta certo, meu médico não quer, não consigo tirar algumas horas de folga, não quero ficar submetido a eles, é tudo culpa deles, eles têm de mudar primeiro, assim que eu conseguir, vou fazê-lo, eles não entendem, não quero magoá-los, é contra minha criação, religião, filosofia. Conceitos sobre o eu. Temos ideias sobre nós mesmos que usamos como limitações ou resistência a mudanças. Somos velhos demais, jovens demais, altos demais, baixos demais, gordos demais, magros demais, preguiçosos demais, fortes demais, fracos demais, burros demais, inteligentes demais, pobres demais, indignos demais, frívolos
frívolos demais, sérios demais, emperrados demais. Talvez tudo simplesmente seja demais. Táticas de procrastinação significa deixar para depois. Nossa resistência muitas vezes se expressa como táticas de procrastinação. Usamos desculpas como: farei mais tarde, não posso pensar nisso agora, não tenho tempo agora, eu teria de ficar muito tempo afastado do meu trabalho. Sim, é uma boa ideia, farei isso um dia qualquer, tenho muitas outras coisas a fazer, pensarei nisso amanhã. Assim que eu terminar com, assim que eu voltar de viagem, a hora não é certa, é tarde demais ou cedo demais. Negação. Essa forma de resistência aparece na negação da necessidade de mudar. São coisas como: não há nada de errado comigo, não consigo fazer nada a respeito deste problema, deu tudo certo antes, de que adiantaria mudar? Se eu o ignorar, talvez o problema desapareça. Medo. De longe, a maior categoria de resistência é o medo. Medo do desconhecido. Ou são estas: ainda não estou pronto, posso falhar, eles poderão me rejeitar. O que os vizinhos vão pensar? Não quero abrir essa lata de vermes. Estou com medo de contar ao meu marido ou minha mulher. Não sei o bastante. Poderei me magoar. Posso precisar mudar demais. Talvez fique muito caro. Prefiro morrer primeiro ou me divorciar primeiro. Não quero que ninguém saiba que tenho um problema. Tenho medo de expressar meus sentimentos. Não quero conversar sobre isso. Não tenho a energia necessária. Quem sabe onde irei terminar? Posso perder minha liberdade. É difícil demais. Não tenho dinheiro agora. Posso machucar minhas costas. Eu não seria perfeito. Eu poderia perder meus amigos. Não confio em ninguém. Isso poderia prejudicar minha imagem. Não sou bom o bastante. E a lista continua, interminável. Você reconheceu algumas dessas formas como as que você usa para resistir? Procure a resistência nos seguintes exemplos. Uma cliente veio me procurar porque sentia muitas dores. Havia fraturado as costelas, o pescoço e o joelho em 3 acidentes de automóvel separados. Chegou atrasada para a consulta porque se perdeu. Ficou presa num congestionamento. Foi fácil para ela me contar todos os seus problemas, mas no instante em que eu disse: vamos conversar um pouco, todos os tipos de interrupção começaram a acontecer. Suas lentes de contato passaram a perturbá-la. Ela quis sentar-se numa outra poltrona. Precisou ir ao banheiro, depois as lentes tiveram de ser retiradas. Não consegui prender sua atenção pelo resto da sessão. Foi tudo resistência. Minha cliente ainda não estava pronta para soltar tudo e se curar. Descobri que sua irmã também havia fraturado as costelas 2 vezes e que o mesmo acontecera com sua mãe. Outro cliente meu era ator, um mímico, artista de rua, com grande talento. Vangloriava-se da sua esperteza em defraudar os outros, especialmente instituições. Sabia como se safar de quase tudo. No entanto, não lucrava nada com isso. Estava sempre sem dinheiro, pelo menos com 1 mês de aluguel atrasado e sem telefone por falta de pagamento. Suas roupas eram puidas, o trabalho esporádico, tinha todos os tipos de dores no corpo e sua vida amorosa era uma droga. A teoria desse meu cliente era de que ele só poderia parar de trapacear quando algo de bom surgisse em sua vida. Claro, com isso nada de bom podia entrar em sua vida. Ele precisaria primeiro parar de fraudar. Sua resistência era o fato de não estar pronto para abandonar seus velhos hábitos. Deixe seus amigos em paz. Muitas vezes, em vez de trabalharmos nossas próprias mudanças, decidimos que um determinado amigo precisa mudar. Isso também é resistência. Quando iniciei minhas atividades como terapeuta, tive uma cliente que me mandava todas as suas amigas que estavam internadas em hospitais. Em lugar de enviar-lhes flores, essa mulher convocava a mim para resolver os problemas dos doentes. Eu chegava de gravador na mão e, em geral, encontrava alguém que não sabia por que eu havia vindo, nem compreendia o que eu fazia. Isso foi antes de eu aprender a nunca trabalhar com ninguém, a não ser que ele ou ela peça. Às vezes, algumas pessoas me procuram porque ganharam uma sessão comigo de presente de um amigo. Isso geralmente não funciona muito bem, e é raro elas voltarem para continuarmos com o trabalho. Quando algo dá certo para nós, geralmente queremos compartilhá-lo com outros, mas talvez eles não estejam prontos para fazer uma mudança naquele ponto do tempo e do espaço. Já é difícil mudar quando queremos, e tentar fazer alguém mudar quando não quer é simplesmente impossível, e pode estragar uma boa amizade. Eu forço os meus clientes porque eles me procuram. Quanto aos meus amigos, deixo-os em paz. Trabalho com o espelho. Os espelhos refletem nossas sensações sobre nós mesmos, mostrando-nos com clareza que áreas precisam ser modificadas se quisermos uma vida plena e alegre. Peço às pessoas para olharem dentro de seus olhos e dizerem algo de positivo para elas mesmas sempre que passarem por um espelho. O modo mais poderoso de se fazer afirmações é olhando no espelho e falando-as em voz alta. Há uma percepção imediata da resistência, e assim pode-se superá-la mais rapidamente. É bom você ter um espelho à mão enquanto lê este livro. Use-o com frequência para repetir as afirmações e para verificar onde está resistindo e onde está aberto, deixando-se fluir. Agora, olhe para o espelho e diga a si mesmo: estou disposto a mudar. Note como se sente. Se estiver hesitante, resistente ou simplesmente não quer mudar, pergunte-se por quê. A que velha crença você está se agarrando? Lembre-se, não é hora de se censurar. Só preste atenção ao que está acontecendo e que crença sobe à superfície. Essa é a que tem lhe causado tantas complicações. Será que você pode reconhecer de onde ela veio? Quando fazemos afirmações e elas não soam bem ou nada parece acontecer, é fácil dizer: afirmações não funcionam. Não é que elas não funcionem. O fato é que precisamos de mais uma etapa antes de começarmos a fazê-las. Padrões repetidos mostram nossas necessidades. Para cada hábito que temos, para cada experiência por que passamos, para cada padrão que repetimos, existe uma necessidade interior para eles. A necessidade corresponde a uma crença que temos. Se não existisse uma necessidade, não teríamos o hábito, a experiência e o padrão. Há algo dentro de nós que precisa da gordura, dos maus relacionamentos, dos fracassos, da raiva, dos cigarros, da pobreza, dos maus tratos, seja o que for que represente um problema para nós. Quantas vezes já dissemos: nunca mais farei isso? Então, antes de o dia terminar, comemos o bolo, fumamos os cigarros, dizemos coisas horríveis aos que amamos e etc. Então aumentamos ainda mais o problema, afirmando a nós mesmos: você não tem força de vontade, não tem disciplina, você é fraco demais. Isso só aumenta a carga da culpa que já carregamos. Não tem nada a ver com força de vontade ou disciplina. Seja o que for que estejamos tentando soltar de nossas vidas, trata-se apenas de um sintoma, de um efeito externo. Tentar eliminar o sintoma sem trabalhar na dissolução da causa é inútil. No instante em que relaxamos nossa força de vontade ou disciplina, o sintoma brota de novo. A disposição de se libertar da necessidade.
Costumo dizer aos meus clientes: deve haver uma necessidade em você por essa condição, senão você não a teria. Vamos voltar um passo atrás e trabalhar na disposição de se libertar da necessidade. Quando a necessidade desaparecer, você não ter desejo de fumar, comer demais ou por qualquer outro padrão negativo. Uma das primeiras afirmações que devem ser usadas é: estou disposto a me libertar da necessidade de resistência, dor de cabeça, gordura, falta de dinheiro, etc. Diga a si mesmo: estou disposto a me libertar da necessidade de. Se estiver resistindo a essa altura, suas outras afirmações não irão funcionar. As teias que criamos em torno de nós têm de ser desmanchadas. Se você já embaraçou um novelo de linha, sabe que puxar e arrancar só piora a situação. É preciso soltar os nós com paciência e jeito. Seja gentil e paciente com você mesmo enquanto desfaça os embaraços mentais. Procure ajuda se achar necessário, mas acima de tudo, ame-se a si mesmo durante o processo. A disposição de se libertar do velho é a chave. Esse é o segredo. Quando falo necessitar do problema, quero dizer que, de acordo com o nosso conjunto particular de padrões de pensamento, necessitamos ter certos efeitos ou experiências externas. Cada efeito externo é a expressão natural de um padrão de pensamento interno. Lutar apenas contra o efeito ou sintoma é desperdiçar energia e com frequência só serve para aumentar o problema. Eu sou indigno cria a procrastinação. Se um dos meus sistemas de crença interiores ou padrões de pensamento é eu sou indigno, um de meus efeitos externos provavelmente será a procrastinação. Afinal, ela é um dos modos de nos impedir de irmos para onde queremos ir. A maioria das pessoas que vivem adiando as coisas gastará muito mais tempo e energia menosprezando-se pela procrastinação. Essas pessoas se rotularão de preguiçosas e, em geral, se farão sentir como se fossem más. Ressentimento pelo que acontece de bom com os outros. Tive um cliente que adorava ser o centro das atenções e comumente chegava à aula atrasado para poder criar uma comoção. Ele fora o caçula de uma família com 18 filhos e, como seria de esperar, era o último na lista de ganhar coisas. Quando criança, viu todos terem, enquanto ele só sonhava com o seu. Já adulto, quando sabia que alguém havia sido contemplado pela sorte, não conseguia regozijar-se com ele. Só dizia: puxa, gostaria de ter ganhado isso. Ou, droga, por que isso nunca acontece comigo? O ressentimento pelo que acontecia de bom aos outros era uma barreira para o seu próprio crescimento e mudança. A autovalorização abre muitas portas. Uma senhora de 79 anos veio me procurar. Era professora de canto e vários de seus alunos estavam fazendo comerciais para a televisão. Ela gostaria de fazê-los também, mas tinha medo. Apoiei-a plenamente e expliquei: não existe ninguém como você. Seja você mesma. E acrescentei: faça-o pela diversão. Existem pessoas lá fora procurando exatamente o que você tem a oferecer. Deixe-a saber que você existe. Minha cliente ligou para vários agentes e diretores de elenco falando: sou uma senhora muito idosa e quero fazer comerciais. Em pouco tempo recebeu um convite para trabalhar e desde então nunca parou. Costumo vê-la na televisão e em anúncios de revistas. Novas carreiras podem começar em qualquer idade, em especial quando alguém está procurando diversão nisso. Autocriticar-se é errar completamente o alvo. A autocrítica só intensificará o adiamento e a preguiça. A energia mental deve ser aplicada na dissolução do velho e na criação de novos padrões de pensamento. Diga: estou disposto a deixar sair a necessidade de ser indigno. Sou digno do melhor que existe na vida e agora, cheio de amor, permito-me aceitá-lo. Enquanto eu estiver passando alguns dias repetindo essa afirmação muitas vezes, o padrão de efeito exterior da procrastinação automaticamente começará a desaparecer. À medida que eu for criando internamente um padrão de autovalorização, não necessitarei atrasar o que for para o meu bem. Você entende como isso poderia se aplicar a alguns dos padrões negativos ou efeitos externos que existem em sua vida? Vamos parar de desperdiçar tempo e energia diminuindo-nos por algo que não conseguiremos fazer se temos certas crenças interiores. Mudemos as crenças. Não importa qual seja a abordagem escolhida ou sobre que assunto estejamos falando. Estamos apenas lidando com pensamentos, e pensamentos podem ser mudados. Quando queremos mudar uma condição, precisamos dizer: estou disposto a abandonar o padrão dentro de mim que está criando esta condição. Diga isso a si mesmo muitas e muitas vezes sempre que pensar no seu problema ou doença. No minuto em que fizer essa afirmação, você sairá da categoria de vítima. Você não é mais impotente, está reconhecendo o seu próprio poder. O que está me dizendo é: estou começando a compreender que eu criei isto. Agora, pego meu poder de volta. Vou soltar essa velha ideia e deixá-la ir. Autocrítica. Tenho uma cliente que é capaz de comer meio quilo de manteiga e tudo mais o que encontra quando não consegue suportar seus próprios pensamentos negativos. No dia seguinte, fica enraivecida com seu corpo porque ele é gordo. Quando ela era menina, costumava ficar andando em volta da mesa do jantar depois que todos terminavam, comendo os restos e a manteiga, às vezes quase um tablete inteiro. A família ria e achava engraçadinho. Essa era praticamente a única aprovação que minha cliente recebia dos seus. Quando você se repreendeu, quando se menospreza, quando se dá uma sova, a quem acha que está maltratando? Quase toda a nossa programação, tanto positiva quanto negativa, foi aceita por nós quando tínhamos 3 anos de idade. Nossas experiências desde então estão baseadas naquilo que aceitamos e acreditamos sobre nós mesmos, sobre nossa vida naquela época. O modo como fomos tratados quando pequeninos geralmente é o modo como nos tratamos agora. A pessoa que você está maltratando é a criança de 3 anos no seu interior. Se você é uma pessoa que fica com raiva de si mesma por ser medrosa e assustada, pense em si como sendo uma criança de 3 anos. Se você visse à sua frente uma criança de 3 anos, cheia de medo, o que faria? Ficaria bravo com ela ou estenderia os braços para confortá-la até se sentir segura e tranquila? Talvez os adultos que viviam à sua volta quando você era criança não soubessem como confortá-lo na época, mas agora você é o adulto em sua vida. E se não está confortando a criança no seu interior, trata-se de algo muito triste mesmo. O que foi feito no passado pertence ao passado e terminou, mas este é o presente, e você agora tem a oportunidade de se tratar como quer ser tratado. Uma criança assustada precisa de carinho, não de repreensões. Ralhar consigo mesmo só o torna mais assustado, e não existe lugar para onde fugir. Quando a criança dentro de nós se sente insegura, ela cria um monte
monte de problemas. Lembra-se de como era ser espezinhado quando você era criança? A sua criança interior sente exatamente o mesmo. Seja carinhoso consigo mesmo. Comece a se amar e se aprovar. É disso que aquela criancinha precisa para se expressar no seu potencial mais alto. Na infinidade da vida onde estou, tudo é perfeito, pleno e completo. Vejo os padrões de resistência dentro de mim somente como algo mais de que devo me livrar. Eles não têm poder sobre mim. Eu sou o poder no meio do mundo. Fluo com as mudanças que estão ocorrendo em minha vida da melhor forma que posso. Aprovo-me e aprovo o modo como estou mudando. Estou fazendo o melhor possível. Cada dia fica mais fácil. Alegro-me por estar no ritmo e no fluxo da minha vida sempre em mutação. Hoje é um dia maravilhoso. Escolho tomá-lo assim. Tudo está bem no meu mundo. Capítulo 7. Como mudar. Atravesso pontes com alegrias e facilidade. Adoro como fazer. Toda a teoria do mundo é inútil a não ser que saibamos como aplicá-la para mudar alguma coisa. Sempre fui uma pessoa muito pragmática, prática, com grande necessidade de saber como fazer as coisas. Os princípios com que estaremos trabalhando agora são: nutrindo a disposição de soltar, controlando a mente, aprendendo como perdoar-se e perdoar os outros nos liberta. Desprender a necessidade. Às vezes, quando tentamos desprender um padrão, toda a situação parece piorar por algum tempo. Isso não é mal, mas apenas um sinal de que a situação está começando a se mexer. Nossas afirmações estão funcionando. Temos de ir em frente. Exemplos. Estamos trabalhando no aumento da prosperidade e perdemos a carteira. Estamos trabalhando na melhoria dos nossos relacionamentos e arranjamos uma briga. Estamos trabalhando para ficarmos saudáveis e pegamos um resfriado. Estamos trabalhando na expressão de talentos e capacidades criativas e somos despedidos. Às vezes o problema toma uma direção diferente e começamos a ver e entender mais. Por exemplo, suponhamos que você esteja tentando deixar de fumar e esteja dizendo: estou disposto a soltar a necessidade de cigarros. À medida que vai trabalhando nisso, nota que seus relacionamentos vão se tornando mais desagradáveis. Não se desespere, é um sinal de que o processo está em andamento. Você pode se fazer uma série de perguntas, como: estou disposto a desistir de relacionamentos desagradáveis? Será que meus cigarros estavam criando uma cortina de fumaça para eu não perceber o quanto esses relacionamentos eram desagradáveis? Por que estou criando esses relacionamentos? Você nota que os cigarros são apenas um sintoma, não uma causa. Agora então, está desenvolvendo a percepção e a compreensão que o libertarão. Em seguida, você percebe, digamos, que o que desagrada nesses relacionamentos é o que os outros parecem sempre criticá-lo. Tendo consciência de que nós criamos todas as nossas experiências, você então começa a dizer: estou disposto a deixar ir a necessidade de ser criticado. Passando a pensar em críticas, você percebe que recebeu muitas críticas quando criança. É por causa disso que a criancinha no seu interior só se sente em casa quando é criticada. Seu modo de esconder esse padrão pode ter sido a criação de uma cortina de fumaça. O próximo passo então poderá ser: estou disposto a perdoar. À medida que prossegue com suas afirmações, você talvez descubra que os cigarros não o atraem mais e que as pessoas com quem convive deixam de criticá-lo. Então você sabe que desprendeu sua necessidade. Isso geralmente leva algum tempo de trabalho. Se você for persistente, tiver delicadeza e estiver disposto a se dar alguns instantes de silêncio a cada dia para refletir sobre o seu processo de mudança, obterá as respostas. A inteligência dentro de você é a mesma inteligência que criou todo este planeta. Confie na sua orientação interior e ela lhe revelará tudo o que você precisa saber. Exercício: soltar a necessidade. Se estivéssemos num curso, eu mandaria você fazer este exercício com outra pessoa. No entanto, você pode praticá-lo sozinho, com um espelho grande, de preferência. Pense por um instante em algo em sua vida que você quer mudar. Vá para o espelho, olhe-se nos olhos e diga em voz alta: agora percebo que criei essa condição e estou disposto a soltar o padrão em minha consciência que é responsável por ela. Repita várias vezes com emoção. Se você estivesse com um parceiro, eu o mandaria perguntar-lhe se você está realmente disposto, se pensa que é mesmo isso que quer. Em seguida, manda-lo ir a convencer seu companheiro. Como você está trabalhando com o espelho, pergunte-se se é isso mesmo que você quer. Convença-se de que desta vez você está pronto para se libertar da servidão do passado. A essa altura, muitos ficam assustados porque não sabem como se libertar. Têm medo de se comprometer antes de saberem todas as respostas. Isso é apenas mais resistência. Ignore-as. Uma das coisas mais formidáveis que existem é que não precisamos saber como. Tudo o que precisamos é estarmos dispostos. A inteligência universal ou a mente subconsciente descobrirá os como. Cada pensamento que você tem ou cada palavra que fala está recebendo resposta. E o ponto do poder está neste instante. Os pensamentos que você está tendo e as palavras que está dizendo neste momento estão criando seu futuro. Sua mente é uma ferramenta. Você é muito mais do que sua mente. Você pode pensar que é ela que está dirigindo o espetáculo, mas é só porque você a treinou para pensar assim. Você também pode destreinar e treinar de novo essa sua ferramenta. Sua mente é uma ferramenta que você pode usar da forma que quiser. O modo como a usa agora é só um hábito. E hábitos, quaisquer hábitos, podem ser modificados. Faça sua mente parar de tagarelar por um instante e pense bem neste conceito. Sua mente é uma ferramenta que você pode usar da maneira que quiser. Os pensamentos que você escolhe pensar criam as experiências que você tem. Se você acredita que é difícil modificar um hábito ou pensamento, isso será verdade para você. Se você escolher pensar: está se tornando fácil para eu fazer modificações, então será verdade para você. Controlando a mente. Existe um incrível poder e inteligência no seu interior constantemente reagindo aos seus pensamentos e palavras. À medida que você vai aprendendo a controlar sua mente através da escolha consciente de pensamentos, você se alia a este poder e inteligência. Não pense que sua mente está no controle. Você é que controla sua mente. Você usa sua mente. Você pode parar de pensar esses velhos pensamentos. Quando seu velho pensamento tenta voltar e dizer: é muito difícil mudar, assuma o controle de sua mente e diga: agora eu escolho acreditar que está se tornando mais fácil para eu fazer mudanças. Pode ser que tenha de conversar assim com sua mente várias vezes, até que ela reconheça que você está no controle e que sua palavra é a que vale. A única coisa sobre a qual você tem controle é o seu pensamento atual. Seus velhos pensamentos não existem mais. Não há nada que você possa fazer sobre eles, exceto vivenciar as experiências que causaram. Seus futuros pensamentos ainda não se formaram e você não sabe quais serão. No entanto, seu pensamento atual, o que você está pensando agora, está totalmente sob seu controle. Exemplo: suponhamos que você tem um filho que há muito tempo recebeu permissão de ficar acordado até tarde. Num belo dia, você decide que agora quer que o garoto vá para a cama todas as noites às 8 horas. Como acha que será a primeira noite? Claro, a criança se rebelará contra essa nova regra e poderá berrar, chutar e inventar um monte de coisas para não ir se deitar. Se você não ficar firme na sua decisão, seu filho ganhará a parada e tentará controlá-lo para sempre. No entanto, se você não abrir mão do que decidiu, mantendo a calma e insistindo que essa é a nova hora de dormir, a rebeldia irá diminuindo. Em 2 ou 3 noites, a nova rotina estará estabelecida.
adormecida. O mesmo acontece com a sua mente. Claro que ela inicialmente irá se rebelar, pois não deseja ser retreinada. Porém, você está no controle, e se mantiver firme e concentrado, dentro de pouco tempo, o novo modo de pensar ficará estabelecido, e será extremamente gratificante tomar consciência de que você não é uma vítima indefesa de seus pensamentos, mas sim o padrão de sua mente. Exercício: deixando ir. Enquanto lê, tome uma respiração profunda, e à medida que for exalando, deixe toda a tensão sair do seu corpo. Deixe seu couro cabeludo, sua testa e seu rosto relaxarem. A cabeça não precisa estar tensa para você ler. Deixe a língua, a garganta e os ombros relaxarem. Você pode segurar o livro com braços e mãos relaxados. Faça isso agora. Deixe as costas, o abdômen e a pelvis relaxarem. Deixe sua respiração se tranquilizar enquanto você vai relaxando as pernas e os pés. Você sentiu uma grande mudança no seu corpo desde que começou o parágrafo anterior? Note o quanto você se prende. Se está fazendo isso com seu corpo, está fazendo com sua mente. Nessa posição relaxada, confortável, diga a si mesmo: estou disposto a deixar ir. Eu deixo ir. Solto toda a tensão. Solto todo o medo. Solto toda a raiva. Solto toda a culpa. Solto toda a tristeza. Deixo ir todas as minhas velhas limitações. Deixo ir e estou em paz. Estou em paz comigo mesmo com o processo da vida. Estou em segurança. Estou em paz. Repita esse exercício 2 ou 3 vezes. Sinta como é fácil deixar ir. Faça-o de novo sempre que sentir pensamentos de dificuldade aparecendo. É preciso um pouco de treinamento para a rotina tornar-se uma parte integrante de sua vida. Quando você primeiro se põe nesse estado de paz, fica fácil para as afirmações se assentarem. Você torna-se aberto e receptivo a elas, e não há mais necessidade de luta, tensão ou esforço. Apenas relaxe e se entregue aos pensamentos apropriados. Sim, é mesmo fácil. A liberação física. Às vezes precisamos experimentar um soltar no plano físico. Experiências e emoções podem ficar trançadas no corpo. Gritar dentro de um automóvel com todas as janelas fechadas pode ser muito aliviador se estivermos sufocando nossa expressão verbal. Socar o colchão ou chutar almofadas é um modo inofensivo de soltarmos a raiva represada. Podemos também usar esportes com esse objetivo, como jogar tênis ou correr. Há algum tempo tive uma dor no ombro durante uns 2 ou 3 dias. Tentei ignorá-la, mas ela recusou-se a desaparecer. Finalmente, acomodei e me perguntei a mim mesma: o que está acontecendo aqui? O que estou sentindo? Parece que está queimando, queimando, queimar. Isso significa raiva. Por que você está com raiva? Não pude pensar em nada que pudesse estar me causando raiva, de modo que falei: bem, vamos ver se conseguimos descobrir. Coloquei 2 grandes travesseiros na cama e comecei a socá-los com energia. Depois de uns 12 socos, percebi exatamente qual era o motivo da minha raiva, e a ideia veio bem clara. Assim, soquei os travesseiros com mais força ainda e deixei sair as emoções do meu corpo. Quando terminei, estava me sentindo muito melhor, e no dia seguinte, meu ombro não doía mais. Deixando o passado nos segurar. Muitas pessoas me dizem que não podem desfrutar o presente por causa de algo que aconteceu no passado. Como não fizeram alguma coisa no passado, não podem viver plenamente hoje. Como não tem mais algo que tinham no passado, não podem se divertir atualmente. Como foram magoados no passado, não aceitam o amor agora. Como algo desagradável aconteceu quando fizeram determinada coisa no passado, têm certeza de que ela acontecerá de novo hoje. Como uma vez que fizeram algo que lamentam, estão certos de que serão pessoas más para sempre. Como um dia alguém lhes fez algo, acusa essa pessoa por sua vida não ser como gostariam. Como se enraivessem por causa de uma situação no passado, mantêm-se indignados. Como numa antiga experiência foram maltratados, nunca esquecerão ou perdoarão. Como não fui convidado para a festa de formatura do ginásio, não posso gozar a vida hoje. Como me saí muito mal na minha primeira audição, ficarei eternamente apavorado com audições. Como não sou mais casada, não posso gozar plenamente a vida hoje. Como meu primeiro relacionamento terminou, nunca mais estarei aberto ao amor. Como uma vez fiquei magoado com uma observação, nunca mais confiarei em ninguém. Como uma vez roubei uma coisa, devo me punir para sempre. Como eu era pobre quando criança, jamais serei bem-sucedido. O que frequentemente nos recusamos a perceber é que mantermos-nos presos ao passado, não importa qual tenha sido, por mais horrível que tenha sido, só magoa a nós mesmos. Eles, na verdade, não se importam. Geralmente eles não têm consciência do que fizeram. Estamos apenas nos prejudicando ao nos recusarmos a viver ao máximo o momento presente. O passado é passado e não pode ser mudado. O único instante que podemos vivenciar é o instante presente. Mesmo quando reclamamos sobre o passado, estamos somente vivenciando a lembrança que temos dele neste momento e, com isso, perdendo a real experiência do instante presente. Exercício: soltar o passado. Vamos agora limpar o passado de nossas mentes. Desprender o envolvimento emocional ligado a ele. Permitir que as lembranças sejam apenas lembranças. Lembramos-nos de muitas coisas em que não existe nenhum envolvimento emocional, que não passam de simples recordações. Deve acontecer o mesmo com todos os eventos passados. À medida que vamos desprendendo o envolvimento emocional deles, tornamos-nos livres para desfrutar o instante presente e criar um grande futuro. Faça uma lista das coisas que está disposto a soltar. Qual é a intensidade de sua disposição? Note suas reações. O que você terá de fazer para se libertar desse envolvimento? Qual é o seu nível de resistência? Perdão. O passo seguinte, o perdão. Perdoar a nós mesmos e aos outros nos liberta do passado. O livro O Curso em Milagres repete com insistência que o perdão é a resposta para quase tudo. Aprendi que quando estamos empacados num certo ponto, significa que precisamos perdoar mais. Quando não fluímos livremente com a vida no momento presente, em geral estamos nos agarrando ao instante passado. Pode ser pesar, tristeza, mágoa, medo, culpa, raiva, ressentimento e às vezes até o desejo de vingança. Cada um desses estados vem de um espaço onde não houve perdão, de uma recusa em desprender as emoções e vir para o momento presente. O amor é sempre a resposta para qualquer tipo de cura. E o caminho que leva ao amor é o perdão. Perdoar dissolve o ressentimento. Eu trato dessa questão de várias maneiras. Exercício: dissolvendo o ressentimento. Existe um velho exercício criado por Emmett Fox que sempre funciona. Ele recomenda que você se sente numa posição confortável, feche os olhos e deixe sua mente e corpo relaxarem. Depois se imagine sentado num teatro, vendo à sua frente um pequeno palco. Ponha nesse palco a pessoa da qual tem mais ressentimento. Pode ser alguém do presente ou do passado, vivo ou morto. Quando conseguir ver essa pessoa com clareza, visualize boas coisas acontecendo a ela, coisas que teriam grande significado para ela. Veja-a sorrindo e feliz. Mantenha essa imagem por alguns minutos e depois deixe que desapareça vagarosamente. Eu gosto de acrescentar uma outra etapa. Quando a pessoa sair do palco, coloque-se lá. Veja coisas boas acontecendo a você. Veja-se sorrindo e feliz. Tome consciência de que a abundância do universo está disponível para todos nós. O exercício acima dissolve as nuvens escuras de ressentimento que a maioria de nós carrega. Para alguns, será muito difícil fazê-lo. Você pode pôr no palco uma pessoa diferente a cada exercício.
exercício. Pratique uma vez ao dia durante um mês e note como se sentirá muito mais leve. Exercício. Vingança. Aqueles que estão na senda espiritual conhecem a importância do perdão. Para alguns de nós, todavia, existe uma etapa que se faz necessária antes de podermos perdoar completamente. Às vezes, a criancinha dentro de nós precisa se vingar antes de estar livre para perdoar. Este exercício é muito útil num caso desses. Feche os olhos, sente-se numa posição confortável e tranquilize-se. Pense na pessoa que acha mais difícil perdoar. O que realmente gostaria de fazer com ela? O que ela precisa fazer para receber o seu perdão? Imagine isso acontecendo agora. Entre em detalhes. Por quanto tempo quer que elas sofram ou se penitenciem? Quando você achar que está terminado, condense o tempo gasto no sofrimento e deixe-o ir embora para sempre. Geralmente, a essa altura você está se sentindo